Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco. A ASEAG é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Está aqui conosco Roberto Watanabe. Roberto Watanabe é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, turma de 1972. Uma vida dedicada à engenharia civil. Possui especialização em construção civil, hidrologia, hidráulica e infraestrutura urbana. Trabalhou no IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Diversos estudos hidrológicos e hidráulicos nas hidrelétricas de Jupiá, Ilha Solteira, Itaipu e Tucuruí. Como consultor, presta assessoria técnica a concessionárias, indústrias, condomínios e construtoras sobre questões de segurança e habilidade nas edificações. Assessorou mais de 300 casos de rompimento de adutoras de abastecimento e coletoras de esgoto. Também foi, por 19 anos, professor de Engenharia de Segurança da Unicamp. Roberto Watanabe, que bom ter você aqui conosco, muito bom mesmo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção, obrigado por você ter vindo aqui, ter se disposto a vir aqui e participar conosco desse programa. Bom, é uma satisfação poder colaborar, né, trazer um pouco da minha experiência. E que é muita, né? E que é muita ainda, né? Lembrando que a ASEAG em Foco tem o apoio institucional da Mútua, que é a Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, cujo objetivo é oferecer aos seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. E também do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, que é responsável pela fiscalização de áreas de engenharia e agronomia. Roberto Watanabe, nós temos um assunto muito pulsante, um assunto que a gente não sabe se a gente vai amar ou vai odiar, né? Chama-se novo marco regulatório do saneamento básico. O que é isso? Conta pra gente. Põe em miúdos esse novo marco regulatório do saneamento básico. Como é que é isso? Esse marco regulatório do saneamento básico já vem sendo discutido há décadas. Sim. No Congresso Nacional e dizem que é finalmente a universalização do saneamento básico. O que é universalização? Que todas as casas, todos os domicílios no Brasil vai ter água de abastecimento público e vai ter esgoto, né, todas as casas no Brasil. Isso chama-se universalização do saneamento básico. E ela é lastreada pela Lei 14.026, lei federal, que foi sancionada no mês passado, dia 15 de julho de 2020. Então é mais uma lei, no meio de tantas outras leis que regem a questão da água, é mais uma lei que vem a somar para ajudar a colocar ordem nesse país, onde o saneamento básico vem sendo deixado em segundo plano. Roberto Watanabe, você comentou que colocar ordem na situação, né? Essa colocar ordem na situação inclui as invasões urbanas também? Sim, nós temos vários problemas, né, de aplicação desta lei, que é uma lei federal e todo mundo deveria obedecer. Entretanto, nós temos uma outra lei, que é a lei do meio ambiente, que também regula a matéria de saneamento, né, de destino final de lixo, né, destino final do esgoto, se é tratado, se não é tratado, se vai lagoa de estabilização ou não. Essa é uma questão de meio ambiente. Então, nós temos diversas leis regendo essa questão da água. O Ministério de Minas e Energia também é lastreado por uma série de leis que mexem com a água como recurso mineral. Okay. Então, o Ministério de Minas quer construir uma barragem, né, quer barrar um rio para construir uma hidrelétrica. Mas ao barrar, a fauna fica prejudicada, os peixes já não podem ir e vir à vontade. Então também tem uma série de leis para o Ministério de Minas e Energia.
E o que acontece é o seguinte, por causa dessa nossa coligação partidária, né, na hora que um presidente, ou um governador, ou um prefeito, ele é empossado, a secretaria ou os ministérios são ocupados por partidos diferentes, os partidos que me ajudaram. Então, um é do PSDB, o outro é do PMDB, o outro é do PT e assim por diante. Então, mesmo dentro de ministério, como o Ministério do Meio Ambiente, fica assim uma espécie de pandemia, né? Porque ninguém entende nada, porque o secretário é de um partido, né? Porque o departamento é chefiado por outro partido, então é difícil você obedecer determinada lei, ou é difícil o engenheiro querer fazer alguma coisa, precisa fazer uma represa, né? Mas essa represa para que é? Se é abastecimento de água, abastecimento público de água, ela tem que obedecer determinada regra. Não, é uma represa para eu tornar o rio navegável. Então eu vou construir uma eclusa, né? Mas aí é o Ministério do Transporte que mexe com o negócio aí. Então, no que eu começo a construir essa tal da eclusa, veio o Ministério lá do Abastecimento, da Infraestrutura, diz, não, aqui você não pode construir a eclusa, porque aí vem o meio ambiente, diz, não, os peixes, coitados, já não podem transpor a eclusa. Então, todos eles têm muito poder para vetar, para boicotar, para embargar a sua obra. Então, é difícil, você começa uma obra, vem alguém e embarga, entendeu? Eu vou fazer uma outra represa que é para construir uma hidrelétrica, né? É sobre, né, o mando do Ministério de Minas e Energia. Começa a construir a barragem, aí vem o Ministério da Infraestrutura e fala, não, aqui você não pode construir barragem. Então, o poder de veto todos têm. Agora, ajudar que é bom, colaborar, indicar um caminho ou dar sugestões, isso ninguém faz. Então, aqui no Brasil hoje, nós temos cerca de 90% das obras contratadas, todas paradas por causa que alguém andou Bisbilhotando, denunciando e embargando a obra. Verdade, é. É engraçado que... Mas esse é um assunto que talvez, por exemplo, para os nossos assinantes, para as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, pensa que é um assunto que só envolve a engenharia, que só envolve a situação, mas isso aqui envolve toda a população, né? Envolve todo mundo, né? numa situação dessa, nesse marco regulatório do saneamento básico, né? Envolve todo mundo, a sociedade em si. Exatamente. Então, para vocês verem como afeta diretamente, então, por exemplo, eu tenho uma casa, né? Construí uma casa e eu preciso de água. Okay. Aí eu vou na concessionária, né, aqui em Guarulhos, era a SAE. Era a SAE, porque agora é Sabesp. Então eu vou lá e falo, o senhor precisa colocar um hidrômetro. Ah, hidrômetro? Sim, para medir o consumo de água. Mas esse hidrômetro tem que ser instalado a tantos metros ali da calçada e tem que ter um abrigo com tais dimensões. Eu falei, tá bom. Né? Então, em Guarulhos, você tem um padrão de medidor. Lá em São Paulo é outro padrão. Lá em Carapicuíba é outro padrão. Lá em Campinas é outro padrão. Então, cada prefeitura tem um padrão diferente de... Então, imagina os fabricantes, né, que fabricam abrigo, seja de metal, seja de concreto. Imagina, eu tenho lá 30 padrões, porque eu forneço para Itacoaquecetuba, forneço para Suzano, eu, como fabricante, forneço para todo mundo. Então, imagina quanto custa você ter vários moldes, né, para concretar todos esses abrigos de concreto. Então, essa também é uma pandemia, esse negócio aí, é uma loucura. Então, eu moro em São Paulo, então vou construir uma casa ali em Arujá, né? Então, eu compro o abrigo e levo para lá. Não serve. O abrigo de São Paulo não serve aqui em Arujá, entendeu? Então, para você ver como que afeta diretamente a população. Afeta mesmo, né? E realmente afeta de uma tal maneira que fica assim, parece uma torre de Babel, né? Ninguém se entende, né? Exatamente. Aí vem, eu instalo bonitinho, o pedreiro instala bonitinho, aí vem para fazer a ligação, ele olha e fala assim, tá errado, porque aqui precisa ter 14 centímetros e não tem, não sei o quê. Não é, mas em São Paulo funciona desse jeito. Não, mas aqui é diferente. São Paulo é São Paulo, aqui é outra conversa. Aqui é diferente. Verdade, talvez haja alguns outros interesses que para você não unificar isso tudo, né? Talvez seja alguma coisa mais
Mas nessa área que não interessa a gente discutir agora aqui, não é isso o caminho, Eu sei que deve ter algum motivo, mas técnico não é, porque o medidor mede a água da mesma forma, e o consumo residencial é igual tanto lá em Pernambuco, lá em Caruaru, como aqui em Guarulhos. O consumo é exatamente a mesma, entendeu? Agora, por que existe essa diferença, não sei. Exatamente. Então, essa lei pretende. Qual o prazo de entrada dessa lei em vigor, professor Roberto Watanabe? Ela já está em vigor, porque ela sancionou, sendo sancionada, ela já entra em vigor. Sei. Tá? Então, e essa lei determina que quem vai cuidar desse negócio de água é a ANA, Agência Nacional de Água, que é um órgão dentro do Ministério do Meio Ambiente. Tá. Então, tem um órgão aqui embaixo chamado Agência Nacional de Água, que fica subordinado dentro do Ministério do Meio Ambiente. E aí eu tenho outro Ministério de Minas e Energia, por exemplo, querendo construir uma barragem tipo Tucuruí. Né? Tucuruí, eu ajudei a fazer o cálculo hidráulico lá do Rio Tocantins, ele dá uma vazão de 110 mil metros cúbicos por segundo. 110 mil metros cúbicos por segundo. Então você tem uma agência nacional de água, que obviamente deve entender alguma coisa de água, e vai querer regular uma barragem, né, que vai barrar um rio com 110 mil metros cúbicos por segundo. Não dá certo esse negócio. Não tem como dar certo. Não funciona, né? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Que coisa de louco que é isso, né? Mas isso, o governo federal vai fiscalizar isso, vai trabalhar em cima disso para que isso realmente passe a acontecer? Você acredita nisso? Sim, porque no Brasil nós temos uma outra lei que cria os comitês de bacia. Tá. Então, os rios, todos eles, do Rio Tietê, tem o comitê da bacia do Tietê. Ok. Só que o seu Caguaçu aqui deságua no Rio Tietê. Tá. E aí, o Rio Tietê é estadual. O seu rio aqui é municipal, porque nasce dentro de Guarulhos e deságua no Tietê aqui dentro de Guarulhos. É um rio municipal. E aí você calcula toda a água que cai em Guarulhos, que vai cair nesse rio, e vai desaguar no Tietê. Aí o Estado diz o seguinte, aqui no Tietê, esse rio só pode desaguar 50 litros por 50 metros cúbicos por segundo. Sim, mas quando chove, a água que cai aqui é 200 metros cúbicos por segundo. Mas você não pode jogar mais do que 50 metros cúbicos por segundo. Ué, mas aí faz o quê? Se vira, diz o Estado. Aí simples assim, né? Simples aí assim. A prefeitura faz, bom, então o único jeito é fazer uma bacia de retenção que vai pegar a água da chuva, segurar a água e jogar só 50 metros cúbicos por segundo, que é o que o Estado autoriza eu jogar no Rio Tietê, só porque o Rio Tietê é estadual. Só que não existe. Quer dizer, a bacia necessária para segurar essa água é o município de Guarulhos inteirinho. Porque a água cai em todo o município de Guarulhos. Cai tudo. Né? Entendeu? E aí eles fazem uma baciazinha lá que tem lá 100 metros por 100 metros. Numa área urbana. Cara, nós temos um problema habitacional, nós precisamos construir casa aqui em Guarulhos. Mas só que construir um piscinão, um lugar fétido, um buracão, que fica vazio o tempo todo, cheio de lixo, cheio de rato, cheio de barata, que vai ser usado a cada 5 anos para segurar a onda cheia da chuva de verão, que dura 10 minutos. Então é uma obra gigantesca, numa área urbana cara, para ser usada a cada 5 anos por 10 minutos. Isso chama-se piscinão. O marco regulatório diz que o saneamento básico é atribuição do município. Quais são as dificuldades enfrentadas pelos municípios? Aí, isso agora aqui é complicado, hein? Quando a gente chega na área do município, a coisa é um pouco complicada, porque na cidade nós temos um negócio chamado invasão urbana. Então, numa cidade como Guarulhos, né, ou como São Paulo, por causa da deficiência de recursos de infraestrutura em outros estados, né, principalmente no Nordeste, nós não temos emprego. Então, muita gente larga as coisas lá no Nordeste ou no Norte e vem trabalhar aqui, em São Paulo, Guarulhos, né, Arujá, que são grandes centros industriais do Brasil,
né? Os maiores fabricantes estão aqui em Guarulhos. Exatamente. Então, emprego é aqui que eles vão encontrar. E eles chegam aqui e não tem onde morar. Porque eles vêm de mala e cuia, né? De cuia, verdadeiramente cuia mesmo, Cuia mesmo, as cuias exatamente. que eles usam lá. É. Aí chega aqui na rodoviária de Guarulhos, bom, entendeu? E aí conversa aqui, conversa ali, sabe que tem uma área ali no Cabo Sul, lá em cima, e coisa e tal, lá que... Dá pra fazer um puxadinho lá. então ali arranja umas tabuinhas lá e começa a fazer uns puxadinhos. E geralmente essas áreas que ainda estão vazias são áreas próximas de rio, que ficam à margem de rio. Então eles acabam ocupando, construindo o seu puxadinho, o seu barraquinho de madeira nas margens do rio. Existe uma lei federal, a lei do meio ambiente, que proíbe essas construções. Tá. Tem um certo metro, 10, 20, 50, 100 metros da margem do rio, onde você não pode construir nada. Mas aí acaba invadindo e construindo nessa região. Então o saneamento fica prejudicado, o rio fica estrangulado, né, cheio de lixo e coisa e tal, e aí quando chove tem enchente, né, tem alagamento, então todo mundo sofre, às vezes leva o barraco da pessoa, então a enchente passa a ser um problema, mas na verdade a causa dessa enchente não é a chuva, a causa é barraco construído na margem do rio. E aí depois, aí com isso aumenta a poluição, aumenta o próprio esgoto irregular que acaba entrando no rio, e aí a coisa começa tendo outro vulto, né, na situação, né, Watanabe? Essas áreas invadidas, como é uma área irregular, você não consegue uma ligação oficial de água, né? Você não consegue que a Sabesp faça uma ligação lá. Você não consegue com que a concessionária de energia elétrica leve a energia até lá. Mas o pessoal precisa viver, precisa de eletricidade, né? Precisa de água. Então eles colocam uma mangueira, tem uma casa lá que é regular, tem o hidrômetro, né? E recebe. Divide. Então, passa a conversa, Divide a conta. puxa uma mangueira, chama-se gato, né? Faz uma ligação clandestina e aí ajuda a pagar a conta. A energia elétrica é a mesma coisa. Alguém ali tem a ligação oficial de energia elétrica, faz um puxadinho, né? Traz um fiozinho ali, né? Puxado assim no meio das árvores, né? Sem isolador, né? E faz uma ligação clandestina, chama-se gato. Então acaba criando um problema social, né? Então tem incêndio, né? Porque as ligações são feitas de qualquer jeito, né? Tem vazamento de água. Quantos acidentes eu atendi na Sabesp por causa de vazamento de rede que foi feita pelos próprios moradores, sem um padrão técnico, né? Então essas redes apresentam muito vazamento e várias situações, né, de casa construído abaixo da rua. O vazamento na rua encharcou o terreno e causou o deslizamento, né? O desmoronamento daquele talude invadindo a casa, né? Eu atendi vários casos de morte, pessoas soterradas, dormindo, né? E soterrada pelo barranco que desmoronou. Meu Deus do céu. Agora tem uma história muito interessante aqui, a pegada hídrica. A pegada hídrica, como ela promove a poluição do meio ambiente. É dentro dessa linha aí que o senhor está comentando agora aqui, não é isso? Quando a gente fala de saneamento, muitas pessoas acham que saneamento é a questão da água de abastecimento público, né, e a coleta do esgoto sanitário. Acha que saneamento é isso, água e esgoto. Mas, na verdade, saneamento envolve lixo, a questão do lixo urbano, né, e envolve outras matérias também. Então, essa pegada hídrica é uma coisa que as pessoas não fazem muita ideia, né? Que é a água que você precisa para quê? Para, por exemplo, uma calça jeans. Né? Uma calça jeans, ela precisa de água para ser confeccionada. Porque ela é de algodão. Esse algodão está plantado lá. E essa plantação precisa de água de irrigação. Essa também é uma água tratada pelo marco regulatório, né? Então, uma única calça jeans gasta 1.900 litros de água até ficar pronta a calça. Durante, né, a fase de crescimento do algodão, depois na fase de beneficiamento, isso é tingido na água, né? É lavado na água. Uma camiseta, essa de algodão que a gente usa, gasta 2.700 litros, uma única camiseta, 2.700 litros.
Um copinho de chopp. Você fala que aquele copinho de chopp tem 200 ml. Não! Aquele copinho, aquele chopp, para chegar até ali, gastou 75 litros de água. É a cevada, é o lúpulo que teve que ser irrigada. Um sapato de couro gasta 8.000 litros de água até ficar pronto. Para construir para fazer um par, sapato? é um par. Uma maçã, né, você fala assim, tô com fome, vou comer uma maçã. Essa maçã gastou 700 litros de água. E o mais impressionante é o seguinte, o pãozinho francês, tô com fome, né, vamos ali na padaria tomar um lanche, me dá um pãozinho francês. O pãozinho francês gasta 80 litros de água para ficar pronto. E o notebook, né? Hoje todo mundo, né, por causa dessa pandemia, está todo mundo tendo reuniões virtuais e todo mundo está usando o notebook. Quem não tinha andou comprando notebook. Sabe quantos litros de água você precisa para construir um notebook? 31.500 litros. 31.000 litros de água para construir um notebook. Verdade. Então, quando você fala a questão do marco regulatório, preciso de água, essa água não é água, somente água para beber, água para lavar os pratos, né? Água para tomar banho. Você vê, tem outros tipos de uso de água que também fazem parte desse marco regulatório. E a gente não pensa nisso, né? A gente não tem a dimensão dessa utilização dessa água, né? Exatamente, né? Então, às vezes você pega essa caneca maravilhosa da SEAG em Foco, né? Você fala assim, olha, aqui dentro tem 150 ml de água, dentro. Agora, na caneca, você gasta mais 500 litros de água para chegar nessa caneca. Porque o barro teve que ser amassado com água, né? E teve que ser queimado e assim por diante. Então, aqui eu tenho 500 litros de água, mais os 150 ml que está aqui dentro. É muito interessante isso, é muito interessante. Tem uma situação aqui muito interessante aqui. Razões privilegiadas servidas por duas serras. Nós temos aqui duas serras, que é a Serra da Mantiqueira e a Serra da Cantareira. Essas águas, a captação de bombeamento da água vai para o reservatório da Consolação. Você ter que comprar água que vem de fora, como é que funciona isso? Como é que é isso aqui? Tem que comprar ainda água ainda? Eu tenho trabalhado com as concessionárias de água, né? Principalmente com a Sabesp, em toda essa região metropolitana. Então eu conheço bem, né? Jandira, Osasco, Carapicuíba, São Bernardo do Campo. E de todas essas regiões que eu conheço, o lugar mais privilegiado em termos de água é Guarulhos. Porque Guarulhos fica aqui, é atendido por duas serras, a Serra da Cantareira e a Serra da Mantiqueira. Mantiqueira significa a Índia que chora, né? Perdeu lá o marido, o índio, e ela fica chorando. Então por isso que tem muita água na Mantiqueira, que é a água da Índia que chora. Mantiqueira significa a Índia que chora. E Cantareira é onde se armazena os cântaros. Cântaros são aqueles reservatórios de água. Então, se existe alguma serra no mundo que tem muita água, é a Mantiqueira e a Cantareira. E Guarulhos fica aqui bem no meio, atendido pelas duas serras. Então, eu não entendo como é que não tem água aqui em Guarulhos. 80% da água que Guarulhos consome era comprado, a SAE comprava da Sabesp, vinha de fora. Tinha que ser o contrário. A SAE que tem que fornecer água para a Sabesp. Tanto é que a primeira barragem feita no Brasil, de concreto, feita no Brasil nos anos de 1900 e pouco, foi feita com cimento importado da Inglaterra. É a barragem do Cabo Sul, lá em cima. Então, ainda existe. Aí fizeram uma barragem ali, onde tem muita água, e aí fizeram uma canalização com um bombeamento, lá do Cabo Sul, vai um bombeamento até São Paulo. E o primeiro reservatório de São Paulo, que é o reservatório da Consolação, era abastecido por bomba da água do Cabo Sul. Para você ver que aqui é a fonte dos mananciais de água. Entretanto, né, a SAE comprava a água da Sabesp. Mandava para lá e comprava dele de volta, é isso? Não. Estou dizendo 1930, 1940, 1950. Nessa época, Guarulhos fornecia água até para São Paulo. Entendi. Porque nós temos uma abundância muito grande. Sim, entendi. Aí a coisa foi evoluindo, não sei por que cargas d'água. Guarulhos não investiu mais na captação de novas fontes de água, está cheio de fonte de água, né? Não investiu
E chegou nesse estado onde não tinha captação, era obrigado a comprar água pronta da Sabesp. Nós estamos conversando aqui com o Roberto Watanabe, entendendo um pouco de engenharia civil, um pouco de marco regulatório. Roberto Watanabe, a gente não tem mais tempo, é uma pena, é uma pena. Queremos agradecer aqui a própria SEAG, o presidente da SEAG, que é o senhor Gilmar Vigiotti Godoy, que gentilmente abriu espaço para que nós pudéssemos fazer esse programa. E eu gostaria que o senhor, por favor, agora, nessa parte final dele, deixasse uma mensagem, ou uma mensagem que o senhor achar interessante, que pode ser para que as pessoas que entenderam sobre o marco regulatório do saneamento básico pudessem entender melhor ainda. O senhor deixa uma mensagem para a gente que vai ser muito bom para os associados da SEAG e para a população em geral. Bom, antes de mais nada, quero parabenizar a SEAG por essa iniciativa, né? Esse programa A SEAG em Foco, eu tenho assistido a todos os programas, é uma iniciativa muito interessante, que falta para nós, engenheiros, arquitetos e agrônomos, um canal de atualização tecnológica, porque a gente se formou, eu me formei em 72, então, de lá para cá, nós não temos um meio que nos atualize, dizendo, olha, já existe uma impressora que imprime a casa na escala real. Eu não tenho isso. Então, a SEAG faz muito bem o seu papel, né, dando para nós essa oportunidade nesse programa, a SEAG em Foco, e também nos cursos e palestras que são ministrados lá na sede da SEAG. Eu mesmo tenho, pelo menos umas 3 ou 4 vezes por ano, tenho dado algum curso, né, ou de patologia, de materiais de revestimento. Então, eu acho, sabe, o presidente, né, e toda a diretoria da SEAG estão de parabéns por essa iniciativa de levar uma atualização para todos os nossos companheiros, né, engenheiros, arquitetos e agrônomos também. Parabéns pelo programa. Para todos nós, muito obrigado mesmo. Mas o senhor não vai sair de toda essa conversa muito interessante que nós tivemos aqui. Nós temos aqui o Gilmar Godoy, muito gentil, está apresentando você com um kit da SEAG, que é muito importante, muito interessante, e você vai ter com ele aqui com você. Muito obrigado. A caneca também. É que não deu tempo nem de você tomar uma água, né? Que a conversa fluiu tão bem, né? Que não deu de você. Essa água tem um chip de rastreamento, eu sei de onde que vem essa água. Já sei, essa água aqui é do Bacurivu, não, do Cabo Sul, é isso? Ele tem gosto de Guarapiranga, né? Porque ali tem aquela tal de alga azul que dá um certo gostinho. Tá com gosto de alga essa água aqui. Tá vendo só? Quando a gente fala com o especialista que entende o assunto, é isso que acontece, né? Exatamente, é isso realmente que acontece. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, foi muito interessante. Aprendemos um pouco mais sobre o marco regulatório do saneamento básico, que é uma lei que já foi sancionada agora e já vai entrar em vigor. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima.